Olá, aluna do terceiro ano do ensino médio. Sou Viviane Soares, professora de História. Estou aqui hoje para a gente ter uma aula sobre um assunto que é bastante interessante, né? E que nos ajuda a compreender uma série de alterações no mundo, que é aí a ascensão de regimes autoritários como o nazismo e o fascismo. Vamos lá? Então, na aula de hoje, vamos analisar o desenvolvimento do fascismo e do nazismo contra a democracia. Espera-se que ao final dessa aula você seja capaz de compreender como o período pós-crise do liberalismo ofereceu condições para o desenvolvimento de regimes autoritários e como esses regimes estiveram relacionados à eclosão da Segunda Guerra Mundial. Então, para a gente falar sobre esse assunto, vamos compreender um pouquinho sobre como estava o período entre guerras, né? Que é o período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Então, algumas características importantes para a gente pensar aí sobre esse momento, elas vão desde a questão da crise de 29, né? Então, nós já tivemos aulas sobre esse assunto, falando de como essa crise, que ela tem aí, né, como centro aí os Estados Unidos, como que essa crise ela vai gerar aí um efeito dominó, né, e vai atingir várias outras regiões. O período pós-crise de 29, ele é um período muito crítico, mas ele a crise de 29, né, ela já é antecedida por alguns momentos pós Primeira Guerra Mundial que já geraram situações de instabilidade econômica para vários países da Europa, né? Então a crise ela vem aí para, vamos dizer, piorar essa situação econômica que esses países se encontravam, né? No pós-crise fica muito marcante algumas críticas que vão se construir tanto em torno do liberalismo econômico como em torno do liberalismo político. Do liberalismo econômico, nós já tivemos a oportunidade de tratar, né? Que é aquele sistema aí que previa a não intervenção do Estado na economia, né? Que deixava que as leis naturais do mercado, né? Elas fluíssem sem o Estado ter que ficar controlando muito, né? Foi dentro do sistema liberal que a gente tem a eclosão dessa crise nos Estados Unidos. Então, quando se tem a crise, começa a haver críticas, né? Se aquele modelo liberal, se ele seria um modelo eficiente, se seria o melhor mesmo, né? Se não seria mais importante um Estado atuante na economia. E a gente tem também a crise no liberalismo político. O liberalismo político, ele tem várias características, né? Eu trago aqui algumas que são, né? Que vai na questão da eleição do representante para os cargos de governo, a questão da soberania do poder legislativo também marca o liberalismo político, respeita a Constituição, né? E a existência de uma Constituição que vai limitar a atuação dos chefes políticos. Bom, nesse período, então, entre guerras, nós vamos assistir críticas muito fortes a essas duas questões que nós tratamos, ao liberalismo econômico e ao liberalismo político. Bom, é nesse contexto dessa crítica do liberalismo que vão surgir regimes autoritários. A gente tem vários regimes autoritários que nós poderíamos citar, né? Na aula de hoje nós vamos falar de alguns regimes autoritários de extrema direita, né? Que aí principalmente o fascismo e o nazismo. Mas nós não podemos deixar de comentar também que houve o franquismo, o salazarismo. Se a gente fosse falar de um regime autoritário de esquerda, a gente poderia tratar também do stalinismo. Mas na aula de hoje nós vamos deixar mais focado no fascismo e no nazismo. Então, quais são as características, né, dos estados totalitários que vão se formar aí nesse contexto? Importante a gente mencionar, né, o que é um estado totalitário, o que quer dizer a palavra totalitarismo, né? É aquele tipo de estado em que a gente vê os interesses do governante se confundindo com os interesses do Estado, né? A gente tem várias características, mas é muito importante entender que há uma dificuldade de separar o governante do Estado, as vontades do governante com as vontades do Estado. Mas nós podemos falar de outras características aqui. Bom, nesses estados totalitários nós temos governo centralizado, né? Então, um governante que controla, que tem os poderes em suas mãos. A gente tem a censura dos meios de comunicação, que é justamente para impedir a oposição, né? Para que essa oposição ganhe voz contra esse governo. A gente tem o nacionalismo, que é a defesa mesmo do seu estado, como se fosse superior, vamos dizer assim, mais forte, e até tentar mesmo impor as características do seu estado, da sua nação, para outras regiões. O uso da propaganda ele é muito forte, gente, é importante convencer as pessoas, então é muito forte tanto o uso da propaganda como o culto ao líder, que também vai estar bem presente, o militarismo, né, que é o reforço da questão militar, a defesa da necessidade, né, desse fortalecimento militar,
Unipartidarismo também é uma marca muito forte nesses estados totalitários, né? Que é você manter apenas um partido, né? Acabando com a oposição. A gente tem aí também a questão do expansionismo, né, que vai aí de encontro com o nacionalismo, né, e com a busca também de aumentar, de ampliar o território. São características que nos ajudam a compreender como que esses estados totalitários, né, eles se desenvolviam. Claro que essas características, elas não são regras, né, alguns estados, eles têm várias dessas, outras têm menos, mas o fato é que são características importantes para a gente compreender como é que esse Estado se impõe e tenta criar mecanismos para impedir uma oposição, né? Para impedir aí algo que possa limitar a sua forma de governo. Então vamos ver um pouquinho mais a fundo, né, a respeito aí da ascensão do fascismo na Itália. Bom, o fascismo na Itália está bem relacionado aí, né, com o final da Primeira Guerra Mundial. Para os italianos, era comum dizer que a vitória que eles tiveram na Primeira Guerra Mundial foi uma vitória mutilada. A gente já teve aula a respeito desse assunto, em que a gente percebeu que a Itália, ela muda de aliança, né, durante a guerra, e ela acaba ficando ao lado dos países vencedores, que são os países da Entente, mas ao final da guerra, ela não vai receber o que ela imaginaria, que ela imaginava, né, que receberia como compensação. Então, o fato dela não ter acesso, né, a essa compensação esperada fez com que eles percebessem a vitória da Primeira Guerra Mundial como uma vitória mutilada, ou seja, incompleta, né? E isso gera aí um desconforto muito grande para os italianos. E esse desconforto, essa não obtenção do que era esperado, ela vai ter aí, né, também vivenciar com outro desconforto muito grande, que é a crise econômica que a Itália estava passando. De maneira geral, os países no pós-guerra, eles ficaram aí, né, fragilizados economicamente, dependendo aí, né, de ajuda, de auxílio mesmo para a reconstrução. Com a Itália não foi diferente. A Itália vivenciou um período aí de crescimento no desemprego, de desvalorização da moeda, né, e isso vai fazer com que as pessoas comecem a defender a necessidade de um regime que fosse mais autoritário, que pudesse corrigir essas questões, né? Então, a gente vai ter aí, né, por parte de Mussolini, que vai crescer no cenário político, né, a ideia de que era necessário enterrar o liberalismo econômico, como a gente vê nessa frase, né, que é atribuída a ele. Agora estamos enterrando o liberalismo econômico. Quando a gente vê os problemas econômicos crescendo, essa fragilidade muito grande, a gente percebe também o crescimento do movimento operário, né? Então, há aí uma maior manifestação, né, dos trabalhadores. A gente tem um exemplo muito grande, que é o exemplo dos russos, né, que passaram pela Revolução no ano de 1917. Isso serve também como estímulo para a organização de trabalhadores. E, por outro lado, nós temos grupos conservadores que temem que esses trabalhadores cheguem ao poder, como isso aconteceu na Rússia, né? Que haja aí um crescimento do proletariado. Então, um meio apresentado para impedir esse crescimento seria o investimento em regimes autoritários. E é nesse ponto que a gente vai ver o crescimento da figura, né, do Mussolini. Então, olha, o operariado se mobilizava, influenciado pelas ideias socialistas, né? E a burguesia italiana, ela já ficava temerosa. E se o país vivesse uma crise socialista, como é que aconteceu, né? Uma revolução socialista, como é que aconteceu na Rússia? Então, essa preocupação faz com que a burguesia, né, grupos aí com maior poder aí, passe a investir em partidos que vão defender justamente o quê? Um modelo que não seja tão liberal, né, que vão defender aí um Estado mais centralizador, mais autoritário, que é nesse momento, né, que vai ter um crescimento muito grande de um partido que vai estar comprometido nessa questão de manter a ordem capitalista, que é o chamado de FACI de combatimento, que mais tarde nós vamos conhecer como, né, o Partido Fascista. Bom, a gente vai ter uma ligação muito grande de operários com comunistas. E isso vai ser um foco muito grande para justificar o combate por parte de Mussolini. Então, ele vai dizer, olha, é preciso preocupar, né, que as ideias comunistas estão entre os operários, a gente precisa conter isso, por isso que é importante, né, esse fortalecimento, esse endurecimento, né, do partido. Esse contexto aí vai fazer com que muitos membros do Partido Fascista, né, cresçam politicamente falando, e vai fazer com que muitas pessoas passem a aderir também a essas ideias. Então, a gente vai ter no ano de 1922
1932, uma das maiores manifestações dos fascistas até então, que é quando cerca de 25 mil homens, né, chamado Camisas Negras, que é uma referência ao uniforme, marcharam sobre Roma. Essa marcha sobre Roma, ela acaba gerando uma preocupação muito grande, né, pelo governante, que vai atribuir ao Mussolini um cargo importante, um cargo de confiança, né? E isso seria uma maneira de não ter que entrar em atrito com ele. Então, isso vai mostrar para a gente como é que Mussolini vai conseguir, né, alcançar lugar no poder, né, até se estabelecer. Uma das medidas, estando no poder, que a gente vai ver, né, o fascismo estando aí no poder, é o corporativismo. Esse corporativismo, gente, ele sai aí, né, de uma carta chamada Carta del Lavoro, que vai estabelecer ações para tentar controlar os trabalhadores, né? Então, antes a gente tinha a figura muito importante dos sindicatos. A partir de então, os trabalhadores eles vão ser reunidos em corporações. E essas corporações são controladas pelo Estado. E elas visam também controlar qualquer tipo de agitação por parte dos trabalhadores. A gente vai perceber que o desenvolvimento do fascismo da Itália, ele vai ferir uma série de direitos, né? Ele vai contra a democracia. Quando a gente percebe essas questões, a gente está citando aqui a limitação dos trabalhadores, né? O impedimento da atuação dos sindicatos. Por isso a gente já consegue entender um pouco. Outras características também, gente, como o uso muito intenso, né, da propaganda, de convencer que aquele líder ali, ele é o líder ideal, que ele promove as transformações que busca, ele pode salvar, né, vamos dizer assim, a Itália, no sentido de resolver as questões do desemprego. Então, há aí uma crença muito grande, uma responsabilização muito grande desse líder, né, e uma dificuldade de atuação por parte da oposição. Uma vez que é uma marca também muito característica, né, o extermínio aí da oposição. Na década de 1930, nós vamos perceber que o fascismo ele vai se consolidar, então, na Itália, né? E ele vai iniciar uma política expansionista que vai fazer com que o Mussolini, ele se aproxime de Hitler, né? Essa política expansionista, ela visava aí, né, agregar, né, conquistar terras na África e também na Europa, e ela vai estar próxima de algumas ideias do Hitler, e isso vai fazer com que esses dois líderes, eles tenham aí, né, uma proximidade maior e seus regimes também tenham essa proximidade. Vamos falar um pouquinho sobre o nazismo na Alemanha. Né, a gente começa com um trecho que é atribuído ao Hitler, que ele diz, olha, que sorte para os ditadores que os homens não pensem. Né? Então, ele está falando um pouco sobre a facilidade, né, que ele teria de governar e de impor suas ideias justamente por causa da falta aí de atuação, né, e até mesmo nessa questão de racionalizar, né, por parte do povo. Ou seja, aquilo que ele pregou foi muito bem aceito. Né? Aquelas ideias que ele maquinou, elas não tiveram tantas contestações, né, de início, porque é esse momento importante, quando essas ideias começam a ser divulgadas e que não há aí uma criticidade, né, uma aceitação, quando elas já estão consolidadas, fica muito mais difícil você voltar atrás. Né? Então, ele atribui isso, né, ao fato de os homens não pensarem, por isso que os ditadores, né, conseguem atuar como conseguem. Bom, nesse contexto que a gente vai trabalhar na Alemanha, a gente vê algumas características próximas ao que a gente falou da Itália com relação à crise econômica, dificuldade de se reerguer no pós-guerra, né? Então, já há aí algumas ideias também de uma necessidade muito grande de um fortalecimento, né, político. Então, seria necessário um governo forte, que impedisse as disputas internas, que resolvesse a crise econômica e fortalecesse o Estado, né, diante das nações estrangeiras. E aí o partido nazista, né, vai até fazer aí uma defesa, né, do que ele vai trazer para a Alemanha, né, tá assim, ó, nós lutamos contra o parlamento corrompido, local de disputas partidárias conduzido por pessoas desprovidas de caráter e capacidade. Bom, esse trecho aí, ele deixa muito claro, né, o parlamento, né, as disputas partidárias, essa atuação que a gente entende como parte importante da democracia, para o partido nazista elas eram vistas como o quê? Como falta de caráter, falta de capacidade, né? Era muito criticado. Mas vamos entender então como é que o nazismo ele se desenvolveu aí na Alemanha. A gente volta naquele momento do pós-Primeira Guerra Mundial,
né, para a gente pensar aí como que os alemães receberam o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, como já foi dito, ele foi muito mais punitivo, né, do que propriamente um tratado de paz. Então, para os alemães, o Tratado de Versalhes ele era visto como uma humilhação, né, como algo que tivesse gerado todos os outros problemas que a Alemanha passou, como a questão econômica, né, e havia aí uma preocupação muito grande de dizer assim, que se não fosse as medidas do Tratado de Versalhes, por exemplo, que a Alemanha talvez estaria em uma situação muito melhor, né? Nesse contexto econômico aí, que a gente tem uma crise muito forte, uma inflação muito grande, né, na Alemanha, a gente vai ter a eclosão de um movimento, né, que foi a chamada Revolução Espartaquista, que faz referência a uma revolução de escravos na Roma Antiga, né, que é liderado aí pela socialista Rosa Luxemburgo e que vai ser reprimida pelas tropas da República, né? A gente está falando de uma Alemanha que já é uma república, vai ser reprimida esse movimento, mas vai deixar claro também que há aí uma movimentação de grupos, né, de operários, de grupos socialistas. Então, para a gente ver como que a Alemanha, como estava o cenário da Alemanha, né, de 1928 até 1932, há um crescimento no desemprego em 25%. Isso é muito grande, né? Isso gera muitas questões, muitos questionamentos. E é nesse mesmo contexto que a gente vai ter a ascensão do nazismo. Então, a gente vê em 1921 a formação do partido, em 1923 há uma tentativa de golpe que é dado, que foi chamado de Putin de Munique, né, que é quando Hitler, com mais um grupo, tentou dar um golpe, mas não conseguiu, ele chegou a ir preso, e aí seria nesse momento em que ele estava preso, que ele vai escrever a obra dele, né, que ele vai desenhar a sua ideologia. Em 1934, ele vai ser nomeado chanceler da Alemanha, até que ele chega, né, a presidente, né, a governante aí da Alemanha, quando o presidente, então, ele falece, né, e aí o Hitler vai assumir o total poder. Bom, sobre o Partido Nazista, algumas questões importantes, né? Como que ele tem um crescimento rápido. Ele vai ter um apoio de grandes industriais para isso, que é aquela questão, aquele medo muito grande, né, de que o operariado ganhe força, né? Ele vai utilizar muito de propaganda, de comícios, de apresentação, de demonstração de força, né, com suas milícias armadas. A doutrina nazista, ela vai defender aí aquele ideário de raça ariana, né, que os alemães seriam descendentes dos povos árias, que eles seriam puros, que eles seriam superiores. É nessa defesa que vai justificar o antissemitismo, que é a perseguição dos judeus, né? E que também a gente vai ter a ocorrência do Holocausto, que vai ser a perseguição, né, e o extermínio em massa de judeus durante aí a Segunda Guerra Mundial, mas que é um assunto que nós vamos tratar especificamente em outra aula. Então, a partir de 1935, a Alemanha ela vai iniciar a expansão territorial, vai descumprir as medidas do Tratado de Versalhes, né, e vai dar aí os primeiros passos para que a Segunda Guerra Mundial acontecesse. Essa expansão, ela se baseia na teoria do espaço vital, né, em que eles vão defender aí que a Alemanha teria o direito de desenvolver, de crescer, né, de expandir. Aqui a gente tem uma imagem que faz referência à perseguição aos judeus, né? Então, a gente vai ter muitos territórios judeus sendo aí atacados, invadidos pelos alemães e um cenário em que esses povos eles têm sua condição humana totalmente ignorada, né? Sendo aí levados para campos de concentração, mais tarde muitos, né, chegando ao que Hitler chamou de solução final, né, que é o extermínio. Nós vamos ter aí um momento para a gente trabalhar mais a fundo a questão do Holocausto, mas a gente deixa aqui essa questão para que a gente compreenda como que o desenvolvimento de um regime como que o Hitler estabeleceu na Alemanha, ele fere em várias medidas, tanto a questão da democracia quanto a questão da dignidade humana, né? Bom, vamos fazer uma questão aqui sobre o assunto que a gente trabalhou. Então, olha, os regimes totalitários da primeira metade do século XX apoiaram-se fortemente na mobilização da juventude em torno da defesa de ideias grandiosas para o futuro da nação. Nesses projetos, os jovens deveriam entender que só havia uma pessoa digna de ser amada e obedecida, que era o líder. Tais movimentos sociais juvenis contribuíram para a implantação e a sustentação do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália e também Espanha e Portugal. A atuação desses movimentos juvenis caracterizam-se, né? Letra A, pelo sectarismo e pela forma violenta e radical com que enfrentava os opositores ao regime. B, pelas propostas de conscientização da população acerca dos seus direitos como cidadãos. C, pela promoção de um modo de vida saudável que mostrava os jovens como exemplos a seguir.
D, pelo diálogo ao organizar debates que opunham jovens idealistas e velhas lideranças conservadoras. E letra E, pelos métodos políticos populistas e pela organização de comícios multi-atitudinários. Então, para a gente resolver, né, a resposta dessa questão é letra A, pelo sectarismo. Sectarismo é um zelo exagerado, a defesa de um ponto de vista e a não aceitação de outros pontos de vista, né? Isso esteve muito ligado e também pela forma violenta como o governo, né, o regime tratou os opositores, certo? Estamos encerrando a nossa aula hoje, mas fique ligado. Esses assuntos, como o Holocausto, né, o desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial, serão trabalhados nas próximas aulas. Até mais!